dia, turma. Hoje, sexta-feira, a nossa disciplina será de artes. Nós vamos dar continuidade ao terceiro capítulo de artes. Vamos abrir o nosso livro didático em artes, na página 19, tá certo? Então, vamos lá? Pegaram? Vamos lá. Encenando as histórias. Encenar história são as histórias que moram nos livros, que podem se transformar em narrativas teatrais, que são contadas em peças de teatro, de cinema. Então, narrativas são as histórias quando elas são encenadas, quando elas saem dos livros, que elas criam vidas. E é isso que nós vamos entender agora. São encenações das narrações, das histórias que saem dos livros, ok? Há diversas formas das quais elas saem do livro. Então, as dramatizações, elas ajudam a criatividade do ator na hora de representar e encenar, e na medida em que este segue associar essa representação com a vida real, este sentido, as dramatizações podem ajudar a compreender a realidade. Ou seja, uma história encenada pode ser fantasiosa, fictícia, que não existe na vida real, e pode ser uma história real, pode ser uma história contada, mas uma história da realidade, coisas que realmente aconteceu. E para que essa dramatização seja perfeita, que você entenda, compreenda a mensagem da dramatização, ela tem cenários, ela tem cortinas. No caso, nós vamos estudar, são teatros de bonecas, fantoches e etc. Então, vamos continuar aqui a nossa compreensão do texto. O que é o teatro de bonecos? Vamos imaginar, o que é teatro de bonecos? Só o nome já lhe faz lembrar que tem alguma coisa a ver com bonecos, não é isso? Muito bem. Então, são coisas relacionadas a bonecos. Então, vamos saber o que é o teatro de bonecos. Fantoche ou boneca, ou fantoche ou boneco de luva. O fantoche ou boneco de luvas, preste atenção, eles são para serem vestidos nas mãos de quem vai manusear, de quem vai utilizar. Eles é colocado nas mãos para dar vida ao boneco. Porque, normalmente, os bonecos de luva, eles não têm pernas. Só existe a cabeça e parte do corpo. Geralmente, eles não têm pernas. Mas quando tem as pernas, essas são inanimadas, certo? O teatro dos fantoches. Teatro de fantoches, teatro de bonecos ou teatro de marionetes é o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco, as cortinas, o cenário e demais características próprias são construídos especialmente para a apresentação. Então, a gente é conhecido como teatro, o teatro dos fantoches, mas eles podem ser, e no teatro de fantoche tem que ter os cenários, cortinas, o palco, para que a apresentação seja mais perfeita. Olha a imagem aí, você está vendo? Então, isso é um teatro de fantoche. A Mônica e o Cebolinha, aí tem cortinas, tem um cenário, e eles usam o fantoche aonde? Nas mãos, uma luvinha, que o movimento das mãos, dos dedos, dão vida aos bonecos. E existe
existe também os bonecos de sombra. Boneco de sombra, olha a imagem, gente. O boneco de sombra é uma arte muito antiga de contar histórias, de entendimento, e que os bonecos de sombra representam várias imagens, podem ter diversas cores e detalhes, porque é boneco de sombra, mas não necessariamente que as sombras sejam pretas. Observem aqui como tem a tonalidade de outras cores no cenário de sombras. Porque quando a gente fala sombras, dá a entender que só pode ser a cor preta. Mas aí aparece o amarelo, um pouco de vermelho, tem um fundo branco. Então, o teatro de sombras pode ter diversas formas e diversas cores, tá? Não especificamente o preto. O teatro de bonecos é a arte de dar vida a seres inanimados, fazendo com que esses apresentem atitudes humanas em cena, e assim o teatro cumpra a sua função artística como uma crítica ou exposição da realidade social. Tem um exemplo que a gente, de realidade social, quando é época do carnaval, na cidade de Olinda, no Recife, existe um bloco que a tradição dele é de bonecos gigantescos, de mais de 8 metros de altura, 5 metros de altura, que eles são caracterizados nas pessoas reais. Imita o presidente, imitam os cantores. E aí temos exemplos de bonecos, de fantoches, que são a arte vida, a arte que eles dão vida. E existe também os bonecos de vara. Os bonecos de vara, como assim, tia? Porque eles são manuseados com várias varazinhas bem fininhas. Observe na imagem que você vai ver várias linhas. Em cada linha dessa tem uma vara. Quando a pessoa vai manusear, dá o movimento real aos bonecos. E cada boneco desse tem que ter uma pessoa específica para cada boneco. Porque são eles vão manusear várias varinhas ao mesmo tempo para dar ação aos bonecos. E esses bonecos, ele possui artes para manipulação de uma pessoa por boneco, ou seja, cada boneco precisa ter uma pessoa que saiba manipular as varinhas para dar vida aos bonecos. Não é legal, gente? Que legal, que bonito. E nós temos a caixa cênica. O que é caixa cênica? Quando você está assistindo um filme, ou você vai ao teatro, no palco tem um cenário, as cortinas, tem um cenário, tem os personagens e tem uma caixa. Essa caixa, a qual ou sai uma pessoa, ou sai um animalzinho, que faz parte da apresentação. O nome dessa caixa, que fica no palco, para fazer a peça teatral, é chamada caixa cênica, tá, gente? E essa caixa cênica, ela tem uma construção cúbica e que não tem janelas. E também dentro não tem ar-condicionado, tá? Aí a pessoa faz as dramatizações nessa caixa, que é chamada de caixa cênica. Aqui está um exemplo na imagem de uma caixa cênica. Agora nós vamos para a nossa produção de atividades. Agora você vai realizar a atividade. Na prática, você vai fazer as páginas 20 e 21. Siga o exemplo passo a passo que está lá para essa realização. Você vai montar o seu cenário, você vai montar uma peça, ok? E em casa pratique a sua história reinventada. Então, você vai reinventar uma história, você vai criar a caixa cênica, que está na página 20 e 21. Vai apresentar
para a família de vocês que estão em casa, em quarentena com vocês, ok? Se você quiser mandar para a tia Neide, se você puder filmar, manda para a tia Neide, que a tia Neide vai adorar ver a sua peça cênica, tá bom? Então, bom espetáculo e bom final de semana. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima semana.